Olá, queridos, boa tarde. Quero saudar a todos, agradecer mais uma vez pela presença nesse nosso sábado de estudo da palavra. Queria pedir antes de orarmos que você compartilhasse, nas suas redes com seus amigos para que a gente possa iniciar nessa tarde um tempo proveitoso de estudo da palavra. Nós temos esse tema que nos acompanhará aí durante algum tempo, que é o tema Além da Cruz. Deixa eu botar aqui para vocês. Além da Cruz, reflexões sobre a vida cristã e a nossa caminhada até o céu. Então, nós vamos falar sobre esse tema durante alguns sábados, sobre vários sábados. E estamos aqui nos propondo a fazer várias abordagens importantes para a igreja. Então, assim, importantes para a nossa vida cristã, para a nossa igreja, tratar sobre temas que envolvem uma certa polêmica, que envolvem um certo desconforto, que tratam sobre questões cruciais hoje do nosso dia a dia, da nossa sociedade, sobre a nossa postura em relação à família, em relação a trabalho, política, em relação à própria igreja, falar sobre sentimentos como raiva, ira, falar sobre falta de perdão, enfim, tudo aquilo que se encontra dentro desse espaço da caminhada cristã ou do nosso caminho até o céu, nós queremos que seja o alvo da nossa reflexão durante esses sábados. Então, eu queria convidar você para estar com a gente aqui aos sábados às 17 horas, para nós então termos um tempo de reflexão da palavra do Senhor, tá bom? Antes eu quero só dar alguns avisos, antes de nós orarmos e iniciarmos o nosso estudo dessa tarde. No domingo passado, nós tivemos problema na geração do nosso sinal e nós acabamos tendo dificuldade para transmitir a mensagem, O nosso sermão que iria iniciar, com esse tema, Histórias e Lições, as Parábolas do Mestre. Então, esse vai ser o tema que vai nos acompanhar nos nossos cultos de domingo. Nós vamos fazer uma abordagem sobre as parábolas. E no domingo passado, quando nós iniciamos o nosso estudo, o que aconteceu? Nós tivemos algum problema, não com a rede em si, mas com o computador que a gente estava usando, e a gente teve assim, uma série de problemas. A gente teve que interromper a transmissão pelo Facebook. Então amanhã alguns irmãos me pediram que a gente então abordasse o mesmo tema, vai ser a mesma mensagem, para que a gente não se perca, a gente não perca aquilo que a gente tem estudado durante esse tempo, tá certo? Então amanhã nós estaremos pregando, amanhã é culto de ceia, então você pode aí na sua casa preparar o seu pão, o seu suco de uva, porque amanhã nós vamos, no tempo do culto, celebrar a ceia, tá certo? Então, amanhã nós reiniciaremos esse estudo, Histórias e Lições, as Parábolas do Mestre, e vamos também fazer o nosso culto de ceia. Um outro detalhe também, essa semana eu tive contato com uma pessoa que possivelmente está com o Covid, com o coronavírus. Então amanhã a gente vai ser diferente. Não vamos ocupar o mesmo espaço, eu e os nossos irmãos de louvor. Provavelmente eles vão fazer a gravação mais cedo e eu vou então, na hora do culto, fazer a transmissão e vou então entrar ao vivo com a mensagem. Isso para nos precaver e proteger também os irmãos que estão aí dispostos e disponíveis a servir ao Senhor conosco. Mas amanhã estaremos aqui, a não ser que Deus não permita isso, mas amanhã, se Deus quiser, a gente estará aqui ao vivo, transmitindo a nossa reflexão, adorando ao Senhor no nosso culto e também celebrando a ceia. Amém? Também a Igreja Batista do Natal está aí nas redes sociais. Você pode nos abençoar com a sua confiança, com a sua presença, com a sua participação nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram. Você pode aí procurar se inscrever e receber notificações sobre nossos estudos.
e aquilo que nós temos estudado aí, temos pregado nossos cultos, né? E quando, né, nós vamos retornar para os nossos cultos presenciais, já estamos aí. Essa semana devemos ter uma data precisa sobre quando nós iniciaremos e como nós então voltaremos a fazer nossos cultos presenciais. Certinho? Outro também aviso para a gente orar, se você deseja ofertar, contribuir ou colaborar com a Igreja Batista do Natal, você pode fazer depositando na conta que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? A gente vive e depende da colaboração dos irmãos. Nós não somos sustentados por absolutamente nada a não ser os irmãos que ofertam, que contribuem, colaboram, é que sustentam a obra da igreja e também a obra missionária da Igreja Batista do Natal. Então, está aparecendo aí na tela. Se você sentir o desejo, se Deus tocar no seu coração, você pode então nos abençoar aí depositando qualquer valor, tá certo? Enfim, lembrando nosso tema na tela, além da cruz, reflexões sobre a vida cristã e a nossa caminhada até o céu. E antes de nós iniciarmos então, eu quero orar, agradecendo por você estar aqui comigo e pedir que Deus ele esteja conosco nessa tarde, seja um estudo proveitoso para a nossa espiritualidade. Amém? Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor agora. Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui, rogar a tua bênção, a tua graça. Ó Deus, pela disponibilidade dos irmãos que estão conosco nessa tarde, para juntos refletirmos sobre a palavra do Senhor. Ó Pai, nos orienta, Senhor, nesse tempo de jornada cristã, de caminhada, de luta cristã, nessa vida, nesse mundo, que recebamos do Senhor a orientação segundo a tua palavra, da maneira como nós devemos ser, agir e fazer. Nos ajuda, ó Pai, a sermos cristãos genuínos no meio de uma geração tão corrupta, tão perversa. Que a nossa vida seja diferente, que de fato o Senhor seja o dono da nossa vida e que as pessoas possam perceber através do nosso comportamento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá para o nosso estudo dessa tarde. Eu quero começar, nós vamos iniciar falando exatamente, talvez do tema central da nossa reflexão, que é justamente a jornada, porque o que a gente se propõe nessas reflexões é falar sobre a nossa vida cristã, sobre as dimensões, sobre as coisas que estão envolvidas dentro do ser crente dentro da sociedade que nós hoje aí estamos vivenciando, percebendo. Então, esse é o desafio. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 7, os versículos 13 a 14. Então, Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. O que nós queremos falar nessa tarde e a partir dessa tarde é justamente sobre o que o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14, está nos chamando de caminho estreito. Algumas versões dizem o caminho apertado, mas a descrição da vida cristã, daquilo que se passa após a porta, é bem clara, segundo o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. É tão claro que se você começar a pregar, a ensinar e a mostrar às pessoas que o caminho posterior a essa porta é um caminho estreito, vai deixar de ser uma boa opção para muitas pessoas. Porque o que as pessoas muitas vezes procuram ao entrar numa igreja ou se congregar em determinado espaço é um ambiente onde possam facilitar a sua vida, aonde a vida financeira se torne mais fácil, onde a saúde se torne mais fácil, aonde encontrar a educação dos filhos se torne mais fácil,
A expectativa que as pessoas têm quando entram numa igreja evangélica é justamente uma espécie de facilidade. Então, a propaganda que a gente encontra sobre muitas igrejas é justamente essa propaganda de que venha para a igreja e a sua vida vai ser melhor, a sua vida vai ser um sucesso, a sua vida vai ser bem sucedida, vai ser cheia de coisas boas, cheia de saúde, prosperidade. Então esse é o discurso que nós encontramos hoje em muitas igrejas e muitas pregações, né, para tentar atrair essas pessoas. Eu não estou dizendo que as pessoas façam isso com maldade no coração, não estou dizendo que todo pastor que está pregando isso prega com maldade, mas muitas vezes isso é um equívoco, né? Se não na maioria das vezes, porque a maneira como Jesus apresenta o Evangelho, no Evangelho de Mateus, e especificamente naquele texto que nós chamamos do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e se encerra então no capítulo 7, é uma visão, digamos assim, de uma perspectiva em se tratando de racionalizações humanas e pensamentos de uma vida bem-sucedida, uma vida cheia de coisas boas, agradáveis e isenta de problemas, né? Como você procura o Evangelho para você se livrar de problema, você procura Jesus para se livrar de coisas ruins, como se isso realmente fosse essencialmente o que é o caminho da vida cristã. E o que Jesus está colocando para a gente no Evangelho de Mateus, capítulo 5 a 7, é uma vida profundamente desafiadora a tal ponto que é uma contrapropaganda daquilo que se espera de uma vida, de um evangelho segundo os padrões do mundo hoje. Por isso tem muitas pessoas que estão evitando pregar determinados textos das Escrituras, ou então interpretam de uma maneira para que o real sentido e significado daquilo que está sendo dito esteja oculto. E eles então mudam o sentido, mudam o significado, para que possam dar toda uma roupagem pós-moderna, atualizada, de acordo com a tendência do nosso mundo. Então muitas coisas, muitos textos, como por exemplo esse da porta estreita, ou do tomar a sua cruz dia a dia e siga-me, eles são esquecidos ou então reinterpretados para que possam se tornar uma boa propaganda para a igreja. Olha só, quando Jesus ele começa o texto de Mateus capítulo 5, ele introduz aquilo que nós conhecemos como Sermão do Monte. É o título que se dá a toda essa passagem de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Não está no Novo Testamento, se foi uma interpolação, foi uma colocação das pessoas que traduziram, mas está bem traduzido, é conhecido como o Sermão do Monte, porque quando Jesus ele vai pregar esse sermão, ele vai até um monte que é um lugar propício então para que ele possa falar às pessoas. E nesse sermão ele trata acerca do seu reino, essencialmente o Sermão do Monte, ele fala acerca do reino de Deus. Né? Jesus ele apresenta o reino de uma maneira extremamente vívida, de uma maneira extremamente real, e como isso impacta a vida das pessoas. Né? Então Jesus primeiro em Mateus 5 a 7, que é onde nós encontramos esse texto que lemos, ele fala sobre o reino, ele fala também sobre como são os cidadãos desse reino. A partir do capítulo 5 nós já encontramos bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que sofrem perseguição, enfim, ele dá uma série de descrições sobre quem são os súditos, os cidadãos desse reino de Deus. Ele também fala sobre o impacto que a presença desses cidadãos teriam naquela sociedade, porque convivem, tanto na época em que Jesus ele estava pregando, quanto hoje, convivem duas sociedades, dois reinos, o reino desse mundo e o reino de Deus. Eles convivem, eles estão hoje vivos e ativos, eles se tocam, eles, né, de alguma maneira eles se entremeiam, as relações elas se envolvem. Então Jesus ele fala exatamente sobre o impacto que a presença dos súditos do reino teriam dentro dessa sociedade. Então, nós encontramos isso, por exemplo, quando Jesus fala que eles serão perseguidos, bem-aventurados quando os perseguirem,
Isso é, de fato, o impacto dessa sociedade do reino dentro de um mundo ainda caído. Então, Jesus ele fala sobre o impacto que os súditos do reino terão no mundo presente. Quando ele fala ser sal e ser luz, ele está se referindo para o tempo presente, para aquilo que a gente vive hoje. É ser sal e luz hoje, é ser sal e luz dentro desse mundo. E qual seria, por fim, a reação do mundo presente aos súditos do reino de Deus? Como o mundo reagiria? Qual seria a reação desse mundo? Qual seria então a reação dos incrédulos, dos ímpios, perante o comportamento justo, o comportamento santo desses súditos do reino? É isso que Jesus está nos chamando a atenção. Isso você lê a partir de Mateus capítulo 5, vai lendo capítulo 5, todo capítulo 6, começa no capítulo 7. E quando nós então chegamos no versículo 13 de Mateus capítulo 7, como todo bom sermão tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, a partir do versículo 13 nós temos a conclusão do Sermão do Monte. O que Jesus está fazendo aqui é como todo pastor diz, ou todo pastor deveria dizer após o culto: e aí? Qual vai ser a sua posição perante tudo que você ouviu? Tudo que você ouve no Sermão do Monte, o que Jesus pregou e que está escrito pelo evangelista Mateus, Mateus 5 a 7, ele foi escrito não para ser alguma coisa bonita, alguma coisa bela, claro, é belo, bonito, tudo isso, mas ele foi feito para ser desafiador, para nos convocar a tomar uma posição, para nos convocar a ter uma reação perante aquilo que está ensinado. Ele não foi feito para ser bonito, ele foi feito para ser vivido. E é isso então que Jesus ele vai nos chamar, a partir do versículo 13, qual posição você tem tomado diante de tudo que você tem ouvido? Qual tem sido a sua posição? Como você se posiciona? Como você de fato se mostra como um cidadão desse reino, um cidadão do reino de Deus mais presente nesse mundo? E ele responde, ele faz essa conclusão usando 4 ilustrações, que são, primeira, os 2 tipos de portas, que é o texto que nós vamos refletir hoje, em Mateus capítulo 7, 13 e 14, nós vamos falar sobre eles hoje. Os 2 tipos de árvores, versículo 15 a 20, a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. É também uma outra maneira dele nos chamar a essa decisão. O terceiro, os 2 tipos de declaração, versículos 21 a 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Tem aquele que declara, mas não faz a vontade do Pai, e tem aquele que declara e faz a vontade do Pai. Quem é que vai para o céu? É quem declara e faz a vontade do Pai. Versículos 21 a 23. E, por fim, os 2 tipos de fundamento, versículos 24 a 27, que é, então, aquele texto que vocês conhecem, sobre aquele homem que construiu a sua casa sobre areia e outro, então, constrói a casa sobre a rocha. É sempre isso. É sempre um chamado a essa decisão e as consequências dessa decisão. Então nós temos aí 2 tipos de caminho, 2 tipos de frutos, 2 tipos de declarações e 2 tipos de fundamento. Eles são diametralmente opostos. Ou você segue um ou você segue outro. Não existe uma terceira via e não existe o meio termo. Ou você toma uma posição ou você toma outra posição. É radicalmente claro, absolutamente límpido o que Jesus está dizendo. E toda essa decisão que você toma, você está em algum ponto. Não é que você opta pelo caminho largo, você está no caminho largo. Então, o recusar-se a entrar pela porta estreita é a determinação, é a autodeterminação de manter-se na porta larga e no caminho largo. Então, fala sobre decisões e sobre as implicações daquilo que a gente faz, das nossas decisões, daquilo que a gente responde ao Senhor quando Ele nos convoca, então, a ouvir esse sermão e tomar uma posição séria,
Então, queridos, perceba, você nunca consegue ser ambas as opções, ou é uma ou é outra. Uma das realidades apresentadas sempre vai ser aplicada à sua vida. Ou você é uma árvore boa ou você é uma árvore má. Ou você é um homem que constrói a casa na rocha ou você é um homem que constrói a sua casa na areia. Ou você é uma pessoa que proclama Senhor, Senhor e faz a vontade do Pai, ou você proclama Senhor, Senhor e não faz a vontade do Pai. Então, sempre vai conduzir você a entender que uma dessas realidades, ela é aplicada à sua vida, independente da sua vontade ou não. Não há ninguém que possa ser livre de se defrontar com essas declarações. Isso é para todo mundo. O que está sendo colocado por Jesus se estende a todas as pessoas. Todos são defrontados com essa realidade, com essa necessidade de tomar uma posição. Outra questão também, todas essas ilustrações lidam com o mesmo tema, a eternidade. Então, nós não estamos falando sobre religião, sobre o tipo de igreja que você frequenta. Se você é batista, se você é presbiteriano, se você é tradicional, se você é pentecostal, nós estamos falando sobre eternidade. O caminho é o caminho que conduz à vida eterna. Então, são coisas assim, extremamente importantes e relevantes que estão sendo levadas em consideração aqui pelo Senhor Jesus, né? Então, o que isso significa é que não se trata de uma opção religiosa. Não é fazer parte ou não de determinada religião, mas saber para qual lado tem seguido a sua alma. Para onde a sua alma está seguindo? Para onde ela está sendo conduzida? Será que você está no caminho largo? Será que você está no caminho estreito? Será que você está construindo a sua casa sobre a rocha? Será que você está construindo sua casa sobre a areia? Essas coisas não tratam sobre ser uma pessoa bem-sucedida, sobre ser uma pessoa saudável, sobre ser uma pessoa que tem uma família linda, uma família feliz. É sobre o destino da sua alma. Então, isso assim é muito sério, porque quando a gente fala sobre pessoas que estão trilhando a caminhada cristã, já que o nosso tema reflexões sobre a vida cristã e a nossa caminhada até o céu, nós estamos falando de pessoas que hoje vivenciam o caminho estreito. Então, essa série de reflexões, ela é direcionada a pessoas que estão no caminho estreito. Aquelas pessoas que entraram pela porta estreita e que hoje caminham, né? E a gente vai falar um pouco sobre esse caminhar, tentar de alguma maneira dar as orientações da Bíblia, da Palavra de Deus, para momentos, talvez, principalmente momentos angustiantes e de dificuldade, e o que a gente quer é justamente lhe dar, lhe abençoar, lhe munir, lhe municiar de instrumentos que possam ajudar você nessa jornada, tá bom? Esse texto de Mateus 7, nós vimos aqui, a descrição é muito vívida, né? Diz assim: entrem pela porta estreita. Jesus, a figura que Jesus está apresentando para a gente é a seguinte: ele apresenta uma pessoa e essa pessoa ela está perante um caminho, e no final desse caminho tem uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga, como ele fala, é uma porta grande e é possível visualizar que após essa porta, que está aberta, essa porta, o caminho aparentemente é muito largo, né? O caminho aparentemente é largo. Mas tem outra porta, e outro detalhe, essa porta larga as pessoas passam com muita facilidade, é grande o fluxo de pessoas que entram por essa porta. Já a outra porta é uma porta estreita, difícil de ser atravessada. E o caminho após ela é um caminho também estreito. E o que ele diz é o seguinte: um caminho conduz à perdição e outro caminho conduz à vida. Muitos passam pelo caminho da perdição e poucos passam pelo caminho da vida. Então, em Cristo, a gente precisa entender primeiro quem é a porta. A porta é Cristo. A porta é a introdução do crente genuíno no caminho da vida cristã, através daquilo que Cristo fez, da sua obra e dos seus méritos. Então, a porta é o próprio Senhor Jesus. Quando ele diz entrem pela porta estreita, ele está dizendo entrem através de mim, eu sou a porta, ele é a porta. Ele é o meio pelo qual, o único meio, o único mediador
entre Deus e os homens, é Ele quem salva única e exclusivamente pelos seus méritos, não pelos nossos méritos. E quando nós então passamos pela porta, nós somos introduzidos naquilo que nós chamamos de caminhada cristã, de jornada cristã, de uma vida cristã, de algo que nos vai acompanhar durante toda a nossa vida terrena. Então, aquilo que nós experimentamos passando pela porta é uma experiência que é comum a todas as pessoas. Mas perceba, por que essa porta é estreita? Eu queria levantar com vocês aqui alguns pontos que eu acho que vai ser essencialmente que nós vamos trabalhar aqui nessa tarde. Primeiro, esse caminho é estreito por uma razão. A incompatibilidade entre o reino de Deus e este mundo. João capítulo 18, versículo 36, Jesus falava: o meu reino não é deste mundo. Porque se ele fosse deste mundo, os meus súditos com certeza se levantariam para que eu não fosse preso, morto, crucificado. Mas o meu reino não é deste mundo. Agora perceba, pelo fato do reino de Deus, o reino do Senhor Jesus, ele não ser desse mundo, os valores entre esses reinos são diferentes. Os valores a que são propostos, que sejam seguidos, obedecidos e desenvolvidos pelo cristão, é completamente diferente daqueles valores mundanos, daqueles valores que dizem respeito a esse tempo que nós vivemos. Então, o caminho ele é estreito por conta de uma incompatibilidade entre o reino de Deus e esse mundo. Hoje nós vivemos um dilema, por exemplo, a gente hoje vive um dilema com relação à sexualidade, né? A gente acompanha aí no Facebook, né, a reclamação do pessoal, porque para o Dia dos Pais a Natura escolheu uma mulher para representar os pais. É um valor completamente equivocado e diferente do valor do reino. O desrespeito em relação à família, a subversão da própria visão e da importância da sexualidade, do uso da sexualidade, todos esses valores que nós cristãos defendemos, eles são incongruentes, eles são incompatíveis com esse mundo. Então, nós não podemos nos desesperar ou desanimar, porque nós estamos vendo que os nossos valores, eles estão sendo contrários ao mundo. Isso é para acontecer, é para ser assim. Obviamente, pela nossa sociedade, especificamente a sociedade ocidental, que foi criada segundo preceitos cristãos e judaicos, muitos valores como igualdade entre as pessoas, liberdade, o valor da vida humana, a importância de todos os seres humanos, né? Tudo isso vem do cristianismo, foi herdado do cristianismo, certo? Então esses valores, muitos desses valores nós, digamos assim, comungamos com esse mundo. Mas em sua grande maioria, os valores mundanos, eles são completamente antagônicos aos valores do reino de Deus. E ai do cristão que não se sentir ofendido quando ver, por exemplo, uma pessoa de grande relevância na internet hoje, seja um ser humano como Felipe Neto. Quer dizer, o grande influenciador hoje da sociedade é o Felipe Neto. Absurdo. Então, quando o cristão genuíno ele se depara com valores subvertidos, contrários aos valores que ele traz do reino, ele deve se sentir de fato num caminho estreito, triste, angustiado. Não é para ser diferente. Não, eu preciso aprender a lidar melhor com isso. É difícil você lidar bem com valores que são completamente contrários àquilo que você defende da Escritura, do casamento monogâmico, do sexo após o casamento, de que Deus criou o homem e a mulher, de que os filhos devem ser submissos aos pais, de que a mulher deve ser submissa ao marido, o marido deve ser o cabeça da casa, e você encontra todos esses valores que são subvertidos dentro da nossa cultura, e isso não lhe incomoda. O problema não está no mundo, o problema está em você. Porque quem é aquele receptor e divulgador e defensor dos valores do reino é o cristão, é aquele que está no caminho estreito. E o caminho que a gente caminha é estreito mesmo, porque esses valores, essas exigências éticas e morais são incomparáveis nesse mundo. Então, primeira coisa,
Nós não vamos esperar um caminho fácil, porque o nosso reino, o reino ao qual pertencemos, é um reino cujo Senhor é diferente do Senhor desse mundo. E esses valores que nós assumimos, esses valores que nós abraçamos como crentes, eles devem ser para nós muito caros, muito preciosos. E se você tiver que brigar na internet ou brigar por alguma coisa, brigue por esses valores. Não fique brigando por o que é melhor, Game of Thrones ou Grey's Anatomy. Isso é bobagem. Se for para brigar, brigue pelos valores do reino. Tá certo? Aí vale a pena você se manifestar de maneira incisiva, forte, argumentar. Não é ofender, não é humilhar ninguém, mas você saber argumentar, saber se colocar, você como um cristão genuíno, que está andando no caminho estreito. É estreito porque você carrega valores que muitas vezes são desprezados pelo mundo. Os senhores são diferentes. E qual é então a consequência de você caminhar nesse mundo com determinados valores? É a perseguição. Então não há do que você achar surpreendente que um cristão seja perseguido por causa dos seus valores. O que eu acho estranho é que os perseguidos hoje não são os cristãos. São pessoas que falam de política, não é? São pessoas que falam sobre coisas que, na verdade, os cristãos é que deveriam estar falando. Mas os cristãos, eles estão aí, muitas vezes, calados com medo de defenderem aquilo que acreditam, né? Talvez com medo de desagradar até mesmo as pessoas da própria igreja, né? Enfim, é complicado. Então, primeiro, é a incompatibilidade entre o reino de Deus e esse mundo. São incompatíveis, não adianta querer juntar, né? Não adianta, nunca vai funcionar, não vai dar certo, tá bom? Esse caminho que a gente trilha é um caminho estreito por conta dessa incompatibilidade. O reino de Deus é o reino de Deus e esse mundo é esse mundo. Eles são irreconciliáveis em seus valores, certo? Os seres humanos convertidos se reconciliam com Deus e mudam seus valores, mas o simples fato de nós esperarmos que esse mundo ele se automaticamente melhore, seja transformado para o bem, já em si demonstra uma concepção um pouco equivocada daquilo que a palavra nos fala sobre esse mundo. Então, primeira coisa é essa consequente perseguição por conta da defesa dos nossos próprios valores. Olha só o que diz Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, esse espírito que antes nos escravizava, o diabo, o maligno, príncipe das potestades do ar, ele continua encampando o seu exército de ímpios, né, de valores equivocados, errados aí, à torta e à direito, certo? Então, primeiro, essa incompatibilidade. Outra questão também que torna o nosso caminho estreito, e nós vamos passar falando também várias vezes sobre esse fato, é a incompatibilidade entre o nosso pecado e o caminho santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14, já diz claramente: sede santos porque o vosso Deus sou santo, repetindo Hebreus 12, 14, quando fala que nós devemos buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, olha só, existe uma incompatibilidade entre aquilo que Deus exige dos seus seguidores e o nosso próprio pecado. Quer dizer, o problema não está só no mundo, o problema também está em nós. 1 Tessalonicenses 4,7 fala: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O chamado de Deus para a nossa vida é um chamado para nós santificarmos. E andar no caminho estreito é seguir o mesmo caminho que o mestre seguiu. Esse é o caminho estreito, é andar o caminho do mestre. E o caminho do mestre foi um caminho de santidade. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Então, esse caminho que nós trilhamos é um caminho que deve nos conduzir à santidade. E existe um problema sério com isso, que é o nosso próprio pecado. Porque nós fomos salvos em Cristo, mas a nossa natureza, mesmo debaixo do controle do Espírito, ainda é uma natureza pecaminosa. As exigências expostas no Sermão do Monte são contrárias ao nosso pecado. Quando fala sobre não adulterar, não matar, e Jesus então coloca de uma maneira como, por exemplo, sobre o adultério, em você não pensar de maneira sensual numa mulher, de maneira a desejá-la, e se você fizer isso já é adultério, você tira aí a importância, a profundidade daquilo que Jesus fala na sua palavra. Isso se torna então incompatível com a nossa natureza pecaminosa. É difícil, o caminho é inevitavelmente estreito por causa de nós mesmos. Ora, gente, nesse mundo nós sofremos muitos problemas por causa das configurações das sociedades, por causa dos seus valores, por causa da ética desse mundo, daquilo que o mundo defende, sobre tudo que o mundo faz, que Deus ele abomina. E nós também precisamos entender que dentre muito disso existe também o nosso pecado. Quer dizer, o grande problema que torna o caminho estreito é o mundo e o nosso próprio pecado. Precisamos ser conscientes e sinceros em dizer que muitos dos problemas que acontecem na nossa vida somos nós mesmos que causamos. Existe alguma irrealidade naquilo que eu estou falando? A gente não planeja o futuro, fica desempregado. A gente não cuida da saúde, tem que se cuidar na doença. A gente briga com as pessoas por conta do orgulho. A gente fica amargurado porque não sabe perdoar. Quem é o grande responsável pela maioria dos embargos, dos problemas que acontecem no caminho estreito? Nós mesmos. Então, existe essa incompatibilidade entre o caminho de Cristo, que é um caminho de santidade, andar com o Mestre, é parecer-se com Ele, é desenvolver uma vida de santidade, e o nosso próprio pecado. Existe essa realidade e nós não podemos negá-la. A crise entre o que Jesus exige e aquilo que eu desejo ou sinto é constante. Constantemente nós somos confrontados com aquilo que Jesus pede e a gente não consegue fazer. Entre aquilo que Ele proíbe e nós queremos. Entre aquilo que Ele condena e aquilo que eu desejo. Nós, queridos, normalmente lidamos, e você pode perceber, que na sua vida, a grande parte dos seus problemas não dizem respeito à falta de oração, ou à oração não respondida, não dizem respeito à perseguição no trabalho, diz respeito a pecados que existem dentro do seu próprio coração. Por isso o caminho é estreito, porque o caminho ele revela o seu interior e ele lhe chama a parecer com Jesus. E quando você se percebe então como uma pessoa com dificuldade de se parecer com o Mestre, aí o caminho se torna ainda mais estreito. Terceiro, uma outra situação que deixa também o caminho estreito é a situação de um mundo caído. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: e o mundo jaz no maligno. A própria criação, queridos, ela está enferma pelo pecado. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, não só tempo geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, 22. E Romanos 8, 19 também, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação ela foi atingida pelo pecado. Ela entrou também em crise, ela faz parte de uma crise. Não é? Então nós lidamos não apenas com o nosso pecado, com a nossa destruição interior, com a nossa crise interior, mas também com um mundo que vive uma crise, um mundo que está em crise, um mundo que está em pecado, um mundo que está em desordem, um mundo que vivencia um afastamento de Deus, tanto pessoas quanto a própria criação, tudo hoje se encontra no caos. A verdade é essa. Então, nós temos que lidar com situações como, por exemplo, a morte. Quer uma visão mais real e mais clara dessa crise do que a própria morte, como resultado do pecado, não apenas na humanidade, mas sim em todas as coisas, porque todas as coisas morrem.
Então, nós vivemos num mundo que está desajustado. E esse mundo ele tem a tendência de trazer problemas e dificuldades para todos nós. Não é verdade? Então, o mundo, quando nós falamos a própria criação, inclusive os outros pecadores, esse mundo também representa para nós, estreita o caminho da salvação, porque nós temos que viver pecadores no mundo cheio de pecadores. E a grande parte dos nossos problemas diz respeito a esse tipo de relação entre pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 12, porque assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. As nossas relações são essas. A relação de pecadores se confrontando, muitas vezes se digladiando, ofendendo um ao outro, mentindo, cometendo injúria, calúnia, inveja, enfim. Então, o mundo, o caminho é estreito por causa também da situação que a própria criação hoje se encontra. E esse inevitável desajuste prejudica todas as pessoas. Todos são influenciados e prejudicados por conta desse grande desajuste em todas as coisas, né? Então, você planejou muito bem a sua vida, a hora de se aposentar, está pagando INSS, está pagando previdência privada, e vem alguma situação que simplesmente destrói os seus planos. E às vezes não é nem um pecado, às vezes é um problema de saúde, ou uma tragédia. Você morava perto de um rio, veio uma grande inundação e destruiu tudo que você tinha, e tudo que você tinha guardado agora, você vai ter que gastar para reconstruir. Enfim, são coisas que fazem parte da nossa natureza, né? E do pecado dos outros. Você estava planejando casar, estava já noivo, e uma vez você saindo do culto com um carro, um cara bêbado, no outro carro bate em você, morre sua esposa ou sua noiva. Pecado. Então, o mundo é um espaço, um ambiente de muitas tragédias. E isso deixa o caminho estreito. A gente se preocupa em sair de casa para trabalhar e chegar vivo em casa. Alguém pode lhe matar por causa de um celular, por mais barato que ele seja. O que é isso? É um mundo que está numa convulsão por causa do pecado. E isso deveria, para nós que somos cristãos, trazer uma profunda preocupação, um descontentamento, uma estreiteza do caminho. Nossa, como é que é difícil caminhar nesse mundo que se afasta de Deus, né? Nesse mundo que cada vez mais se afasta da palavra do Senhor, que se torna cada vez mais ridículo ser cristão, onde os cristãos nós estamos vendo, né, um novo tipo de perseguição ao cristianismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, igrejas já estão sendo apedrejadas, né? Bíblias estão sendo queimadas. Esse é o país da liberdade. Quer dizer, você fica imaginando, meu Deus, onde é que tudo isso vai parar? Então é preocupante. Então nós vivemos no mundo e o caminho é estreito por conta do aspecto destrutivo que esse mundo tem. O mundo é um lugar difícil, é um lugar de lágrimas, é o lugar da onde o rei Davi, o salmista Davi, falava no Salmo 23, o vale da sombra da morte. Onde é que está o vale da sombra da morte? No mundo. As nossas experiências difíceis, as nossas experiências ruins, as nossas lutas, as nossas angústias, tudo que a gente passa no mundo. E agora a gente hoje, né, vive essa experiência pandêmica, né? Essa pandemia, esse momento difícil que a gente vive por causa de um vírus que se desenvolveu por conta da irresponsabilidade de pessoas, né? Foi aí alvo de proteção especial do governo chinês, que não fez absolutamente o que deveria para impedir que o vírus se espalhasse. Ao contrário, como é típico de todo governo totalitário, perseguiu e até matou pessoas que... Bom, ninguém viu mais alguns jornalistas que começaram a divulgar esse vírus. Sumiram. É o mundo que a gente vive.
E ninguém fala nada sobre isso, né? Foi a única vez em que eu vi que a recomendação de um médico para a saúde é: se você estiver doente, fique em casa. Eu nunca vi isso na vida, eu não sou médico, não tenho absolutamente nenhuma formação dentro da área de medicina, nada, mas sempre que você está enfermo, o que se diz é: procure o médico, porque se você deixar passar, a doença pode piorar. Foi a primeira vez em que eu vi em que se deveria, você sabendo que estava potencialmente contaminado com um vírus mortal, que você deveria ficar em casa esperando piorar para depois procurar um médico. Porque isso é pecado, gente. É uma desestrutura. Não é só uma desestrutura na sociedade, porque a sociedade, então, ela promove vírus que são potencialmente letais para a vida humana, mas é uma desestrutura política. Entendeu? Como é que o pecado e esse mundo ele está tão corrompido que não é só um leão matando uma gazela, que é o símbolo da destruição do pecado, porque no Éden, leão andava junto de gazela. Mas é a desestrutura que toma completamente todos os lugares da sociedade humana. Independente se são sociedades que deveriam proteger, como por exemplo a OMS, que não protegeu absolutamente nada, né? Ao como protegeu os que não deveriam proteger, não fez o que deveria. Até hoje a gente não sabe, por causa da OMS, se deve ou não usar máscara, né? Ou se deve ou não ficar em casa. Você não sabe. Isso é o que, gente? É tudo pecado. É o desajuste por causa do pecado. Acometeu a política, acometeu a relação familiar, acometeu a educação, acometeu as nossas relações sociais mais simples e até as mais complexas. Então, isso é o que? É um mundo desajustado. E esse mundo que a gente vive, que é diferente do mundo vindouro, esse mundo que a gente vive é um mundo de desajuste. E isso estreita o nosso caminho. Porque a gente quer viver certo, a gente quer fazer o que é correto, a gente quer servir a Deus. Outro problema também, a presença constante do nosso inimigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, mostra para a gente o diabo como um leão buscando a quem devorar. Quer dizer, como se não bastasse o mundo, como se não bastasse o pecado, o nosso pecado, como se não bastasse o pecado dos outros, nós ainda devemos nos preocupar com as artimanhas diabólicas que tornam a nossa caminhada ainda mais difícil, né? Ele, agora entenda, a gente tem que fazer esse contraponto, quando a gente fala de ações diabólicas, do diabo e o que ele faz contra a gente sempre vai pensar em alguma coisa exterior, o diabo usando alguém para nos tentar fazer o mal, ou o diabo usando alguma instituição para tentar nos fazer o mal, né? O diabo ele está usando a Rede Globo para tentar nos prejudicar. Isso sempre foi, meu amigo. Isso aí não é de hoje não, viu? Se você nunca viu novela da Globo quando era pequeno, na década de 70, 80, era sempre a mesma porcaria. Piorou com o tempo, claro. Mas o diabo ele não apenas usa as instituições, eu não tenho dúvida nenhuma de que o diabo ele está por trás de instituições importantes dentro da política brasileira. Só que quando eu estou falando diabo, eu não estou falando daquela visão, né, dos filmes da Metro, dos filmes, sei lá, da Disney, né, aqueles negócios, né, de show de TV, onde você vê tipo o advogado do diabo, o diabo personificado em alguém, e esse alguém então bolando as coisas para o surgimento do poder totalitário do anticristo. Óbvio, isso vai acontecer, mas eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo a uma relação de ingerência indireta por meio da corrupção, por meio dos valores errados, por meio do desprezo pela integridade e pela honestidade. Então, quando eu olho Câmara, Senado, quando eu olho STF e outros âmbitos do poder governamental, a gente vê claramente uma ingerência diabólica, né?
A gente sabe que o diabo está por trás de muitas decisões que são tomadas, de votos favoráveis ao aborto, de votos favoráveis à ideologia de gênero. Eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo isso aí existe um incentivo do diabo, direta e indiretamente. Mas o diabo, ele não só nos prejudica dessa maneira, usando as instituições contra nós. O diabo, ele também age e deixa o nosso caminho estreito, usando o nosso próprio desejo contra nós mesmos. E se eu não posso fazer muita coisa com relação, por exemplo, à maneira como os deputados e senadores votam para destruir os valores morais do Brasil, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que a polícia não pode subir um morro do Carioca, um morro do Rio de Janeiro, uma favela do Rio de Janeiro, para impor a lei e a ordem. Como é que um juiz ele impede a polícia de cumprir o seu dever? Ou então, como é que um juiz ele se acha digno de mandar um corrupto para casa e mantém uma pessoa que roubou um pote de margarina na cadeia? Obviamente, a gente sabe que o diabo ele está por trás disso. Não tenho dúvida nenhuma. Eu, sinceramente, não tenho de que alguns políticos que a gente tem, eles são figuras extremamente diabólicas. Diabólicas por conta das pautas e dos valores que eles defendem, que são valores contrários à palavra de Deus. São pessoas diabólicas, né? Defender traficante, tráfico de drogas, defender pedofilia, isso aí com certeza, não tenho nenhuma dúvida, que essas pessoas têm uma relação muito íntima com Satanás, eu não tenho nenhuma dúvida, tá certo? Mas o que nos preocupa não é só esse tipo de ingerência, mas é também a ingerência diretamente na nossa vida, porque mesmo até um cristão, ele pode sofrer ingerência do diabo, ele não vai ficar possesso, mas ele pode receber uma influência por intermédio das suas sugestões que estão muitas vezes de acordo com o desejo. Como diz Tiago, a epístola de Tiago, ele fala muito isso, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, ou seja, o diabo ele usa o nosso próprio desejo para nos tentar, ele é o tentador, é aquele que se volta contra nós, mas ele usa o que contra nós? O nosso próprio desejo. Então, a minha preocupação, a nossa preocupação, não deve ser somente contra as grandes atuações do diabo na nossa sociedade caída. Não é só contra o diabo que está fazendo a festa no Senado, na Câmara de Deputados ou na Câmara de Vereadores. A preocupação não é só essa, o diabo que está à frente de grandes corporações. A nossa preocupação não é só essa, a nossa preocupação é sobre a influência do diabo nas nossas próprias decisões, no nosso próprio comportamento, naquilo que fazemos, como e por que fazemos. Por que um homem prende o seu olhar para uma mulher muito tempo para desejá-la? Ele faz isso porque ele quer, e o diabo ele tem os seus meios para oferecer a realização desse encontro. Então, queridos, o diabo ele nem sempre ele vai agir de maneira direta e incisiva. Eu acho interessante, tem aquelas pessoas, né, principalmente do meio mais pentecostal, né, eu não sou pentecostal, nunca fui de igreja pentecostal, mas existe aquelas pessoas que mantêm essa visão de que o diabo é aquele ser de preto que aparece para você à noite, não é? Ou aparece no canto. O diabo ele gosta de preto, não sei porquê, e ele gosta de ficar em canto de sala. O pessoal sempre, é a descrição típica, né? Eu não vou negar que o diabo ele pode se materializar em determinadas situações, não vou negar isso, pode ser que aconteça. Eu acho que seja relativamente raro, acho, mas não vou negar que possa ser que aconteça. O que acontece, na verdade, é que o diabo ele age de maneira mais sorrateira na nossa vida, não é? Sabe aquela briga de casal que você nem lembra como é que começou? Chegou, estava tudo bem, mas começou do nada, às vezes é um probleminha no trabalho,
alguma coisa tal, e pronto, começa a briga. Pode ser o diabo. Ou então aquela menina, você é um cara crente da igreja, do louvor, ministro de louvor, abençoado, glória, aleluia, e você tem uma menina na escola, a menina mais linda da escola, mas também a mais perdida. Essa menina nunca olhou para você e de repente ela começa a olhar, a se interessar por você. E você então começa a seguir o caminho da impiedade. O diabo está aí também. Talvez ele não esteja nessa figura preta que aparece para você à noite, né? Como tradicionalmente pinta a figura do diabo, seja pela sugestão e pela maneira sorrateira como ele começa a dar aquilo que o seu coração pecaminoso deseja. E a presença dele no nosso caminho deixa o caminho estreito. Então nem sempre ele age diretamente nem incisivamente. Normalmente ele trabalha na monotonia das ações corriqueiras. É no dia a dia, é nas nossas despreocupações, naquelas coisas que nós não vemos, naquelas coisas que nós não fazemos questão de pensar espiritualmente sobre elas. E o diabo então vai, de maneira sorrateira, trabalhando nessas questões. Trabalha na licenciosidade não refreada, quando você tem aquele pecado, aquela licenciosidade, aquele pecado no seu coração, você não refreia, você não confessa, você não luta contra ele, o diabo age ali também, né? Então o diabo ele vai agindo não dessa maneira teatral, essa maneira visível, possuindo, fazendo com que as pessoas falem em aramaico, em mandarim, em árabe, em outras línguas desconhecidas, língua dos anjos. Não, é no dia a dia. Enquanto você toma o seu café da manhã, o diabo ele pode estar colocando coisas na sua cabeça. Tá certo? Então, o diabo, a presença dele, torna o nosso caminho ainda mais estreito, mais difícil. O nosso caminhar ainda mais complicado. Tá certo? Então, amados, o que nós nos propomos a fazer a partir de agora é falar sobre esse caminho estreito. Como nós podemos caminhar bem nesse caminho e como lidar com determinadas situações que vão aparecer, como, por exemplo, falta de perdão, como falta de crescimento, frieza espiritual, religiosidade, conflitos familiares. Nós vamos procurar tratar dos temas mais diversos aqui, que podem então abençoar a sua vida e a sua caminhada. Por hoje, a gente encerra aqui apresentando por que esse caminho é estreito. Porque a gente sempre sente dificuldade, ou deveria então sentir dificuldade ao passar por ele. Mas o que é consolador para a gente é que no final desse caminho a gente encontra a vida. Nós encontramos a vida no final dele. O caminho largo ele é ilusório, ele é fácil de passar, porque ele conduz para a morte, para a destruição eterna. Então, se você está hoje na sua vida vivendo esse caminho estreito, essa situação às vezes tão complicada e difícil, fica feliz, agradeça a Deus, porque o caminho é estreito, mas o fim é a vida, e é isso que importa. Amém? Eu queria só lembrar os nossos avisos aqui antes de nós orarmos. Amanhã nós estaremos às 18 horas com o nosso tema Histórias e Lições, as Parábolas do Mestre. Nós vamos então aqui voltar a falar sobre esse tema que nos acompanhará durante bastante tempo, tá certo? Histórias e Lições, as Parábolas do Mestre. Amanhã, a partir das 18 horas, estaremos então ao vivo. E nós estamos também nas redes sociais, Igreja Batista do Natal, está aí no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você se inscreve para receber aí as nossas atualizações, os nossos estudos. Já está disponível na minha página de SlideShare o nosso estudo sobre 5 solas da Reforma Protestante. Você já pode baixar lá para fazer o seu estudo se quiser, tá bom? E também, se você tem interesse em nos abençoar financeiramente, já está aparecendo aí para você na tela
a conta da igreja. Como nós estamos fechados, nós não estamos fazendo o recolhimento de ofertas presencialmente. Então, se você quiser, você pode colaborar financeiramente com a Igreja Batista do Natal por intermédio do depósito nessa conta que está aparecendo para você. Tá bom, querido? Então, quero agradecer a você. Eu vou orar encerrando. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida. Tá certo? No próximo sábado estaremos aqui estudando novamente esse tema. Nós vamos aí divulgar durante a semana qual vai ser a nossa abordagem. Hoje nós fizemos uma introdução da vida cristã. No nosso próximo encontro, sábado que vem, nós vamos então abordar outro tema e nós vamos então falar que tema é esse. Se você, por um acaso, sente a necessidade de lidar com alguma situação e precisa de alguma orientação nesse sentido do tema que nós estamos trabalhando, você pode falar para a gente aqui, colocar nos comentários, a gente pode ver a possibilidade de trabalhar com você, tá certo? A gente pode abordar aí talvez alguma coisa que você gostaria de saber sobre a caminhada cristã. Tá bem, queridos? Vamos orar agora, agradecer ao Senhor, que Deus nos dê uma ótima noite de sábado, um domingo maravilhoso, e domingo então amanhã estaremos aqui a partir das 18 horas. Vamos orar. Paizinho, eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua bondade. Estamos sim caminhando num caminho estreito, num caminho difícil, repleto de lutas e dificuldades. Que o Senhor nos ajude nos nossos sábados a entender como lidar com essas situações difíceis que aparecem, para que encontremos, ó Deus, edificação e fortalecimento espiritual. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém.